Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você e eu quero que você repita isso para uma pessoa. Deus tem uma palavra de vida para você nessa noite. Deus tem uma palavra de vida para você nessa noite. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus consiste nela vida, paz, cura, libertação, preservação. Quando eu digo que Deus tem uma palavra para você nessa noite, é porque nessa palavra contém vida, nessa palavra contém cura, nessa palavra contém libertação, nessa palavra contém preservação. Não é a palavra de uma pessoa, de um pastor, não, é a palavra do próprio Deus. Sabe, se hoje pela manhã, quando você acordou, alguém te dissesse assim: olha, hoje à noite, umas 18h30, Deus vai falar com você. Como é que você passaria esse domingo? Como é que teria sido o seu domingo? Será que teria sido um domingo diferente? Será que teria sido um domingo com mais expectativa? Com mais esperança? Se você tivesse a certeza absoluta de que às 18h30 Deus ia falar com você, eu acho que eu mesmo passaria o meu domingo de forma diferente, sem pensar em algumas coisas que trouxesse algum tipo de preocupação, sem ter algum tipo de sentimento que gerasse ansiedade. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nessa noite Deus vai falar. Nessa noite Deus tem uma palavra para você. E não é qualquer palavra, é uma palavra que vai te trazer direção, que vai te colocar na rota do propósito, de tudo aquilo que Deus te prometeu. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você nascemos para cumprir tudo aquilo que Deus programou. Não tem como nós não estarmos fora desse plano da palavra, de cura, de preservação, de libertação. Você crê nisso? Pode sentar em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Bom, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a palavra de Deus, o valor e a importância dessa palavra. E de uma forma bem clara, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele fala. Fala comigo assim, Deus fala. Deus, Ele fala e Ele não deixa de falar. Deus, Ele não deixa de se comunicar, Deus não deixa de se relacionar. Deus, Ele não é aquele Deus que te colocou no mundo e falou assim: agora se vira, anda sozinho, cada um por si e eu não sou por todos. Como, diferente do que o ditado diz. Não, Deus não é assim, Deus não fez, esse não é o plano, esse não é o propósito de Deus. Para que eu e você venhamos viver uma vida, venhamos viver uma caminhada, venhamos viver uma jornada, sem ser guiado, sem ser direcionado. E o que o Espírito falou comigo no meu coração sobre essa palavra, sobre o que nós vamos conversar aqui hoje à noite, sobre o que nós vamos ministrar hoje à noite, é exatamente para que você tenha ciência de que Deus, Ele fala e vai falar coisas a seu respeito, coisas a respeito da sua vida, da sua família, coisas a respeito do seu trabalho, para que você não fique sem saber para onde ir. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência de estar seguindo um GPS, estar seguindo aquele aplicativo e de repente cai a internet, trava e dá aquelas bugadas e você fica perdido. Já passou por isso? O objetivo de Deus não é esse. Que você fale assim: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Qual vai ser o próximo passo? Quais vão ser as próximas ações? E se por acaso você está nesse momento, você está passando por algum tipo de situação onde você não tem a clareza do próximo passo, eu quero dizer nessa noite que você vai sair daqui com essa clareza. Eu não sei se você está buscando uma palavra, se você está buscando realmente qual é esse próximo passo, ou o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa sua jornada com Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem um caminho, Deus tem uma direção. Amém? Fala comigo, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, nós não servimos a um Deus que é mudo. Nós não servimos a um Deus que não fala. Nós servimos a um Deus que se manifesta. Nós servimos a um Deus que através da sua palavra sempre fala. Abra comigo em João capítulo 1, no versículo 14. João capítulo 1, versículo 14.
É um texto bem conhecido, é um texto que particularmente eu gosto muito. Que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala comigo, habitou. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Irmãos, esse texto eu gosto dele porque fala que Deus, ele decidiu habitar entre nós. E essa palavra habitar, quando você olha ela no original, o significado dela é se manifestar, é estar presente, é tabernacular. Deus, ele tabernaculou entre nós. Você pode falar, o que é tabernáculo? Se nós olharmos na velha aliança, a presença de Deus, ela era simbolizada por uma arca. E essa arca, ela era móvel em algum certo período do Velho Testamento. E dentro dessa arca, existia ali o maná, aquela porção que vinha diariamente para o povo no deserto, que estragava e só podia durar um dia. Mas dentro daquela arca existia um maná que não estragava. Dentro daquela aliança também tinha as tábuas da lei, dada a Deus por Moisés. Aquela arca representava e simbolizava a presença de Deus. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de visitar Jerusalém, mas se você não teve, ore, irmãos, para você poder um dia ir lá. É fantástico. E você vê um povo que está à espera desse Deus, desse Messias, que é o povo judeu, que está à espera dessa presença manifesta, que eu e você já temos. Pode dar uma glória a Deus aí? E aquele povo todo se junta e fica na frente de um muro, e orando, e gritando, e pulando, e festejando, porque, irmãos, é o mais próximo que eles conseguem chegar da presença. Porque aquele muro não era nem o muro do tabernáculo, aquele muro era o muro da cidade que rodeava o tabernáculo. Então, para os judeus, a presença é tão importante, e que deveria ser para nós também, sim ou não? Mas para eles que não têm a presença manifesta através do Espírito que habita, quando você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então para eles, estar diante daquele muro, é estar diante de uma fração da presença. É estar diante de uma fração da manifestação do poder de Deus. E eles estão lá, crendo na certeza de que, de alguma forma, a arca da aliança, a presença de Deus vai se manifestar quando eles buscarem. E o profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E aqui eu não vou entrar no mérito, se eles vão encontrar ou não essa presença. Eu quero dizer o seguinte: quando você busca Deus de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. E você vai ter essa presença manifesta na sua vida e através da sua vida. Então, quando esse texto diz que Jesus tabernaculou entre nós, o verbo que se fez carne, Jesus Cristo, eu quero dizer para vocês que esta é a primícia, para dizer o seguinte: Deus fala. Porque Deus, ele se relaciona. O objetivo de Deus, desde o princípio, foi manter contato entre pai e filho, entre Deus e criação. O objetivo de Deus não foi te jogar aí no mundo e falar: se vira. E o que eu vejo é que muitos crentes, muitos filhos de Deus, vivem sem entender, por imaturidade, por falta de compreensão espiritual, e vivem sozinhos. Imagine se eu dissesse para você que você é neto do Silvio Santos, que você tem direito a uma herança. Você ia atrás dessa herança, sim ou não? Ixi, então dá para mim a sua herança, vai, se você não ia atrás dela. Se eu dissesse hoje para você que você é neto do Silvio Santos. Eu conheci uma pessoa que ele era sobrinho do Gugu. Sobrinho do Gugu. E aí aconteceu, uma fatalidade com o Gugu. E, ele recebeu muito dinheiro. Não fica torcendo aí para a pessoa morrer para você receber dinheiro não, viu, irmão? Mas ele recebeu muito dinheiro. E por quê? Porque ele era sobrinho de alguém que tinha muita riqueza. Irmãos, você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata. E eu não estou dizendo para que você se relacione com Deus, em busca de bens e de valores. Não. É para que você possa viver numa vida de preservação. Para que você entenda que você tem um Pai, que você tem um Deus, que vai falar com você e não está desconectado da sua realidade. E muitas vezes nós estamos gritando, desesperados,
como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse ouvindo aquilo que você está passando. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês, o caminho não é você ficar falando para Deus o seu problema. O caminho não é você ficar de forma desesperada, dizendo para Deus o que está acontecendo. O caminho é você se basear na palavra, porque Deus está falando através da palavra. E hoje à noite eu quero dizer para vocês, que pelo poder da palavra, tudo isso aí que você está passando, hoje através do poder da palavra, você vai manifestar o poder sobrenatural de Jesus Cristo. O poder sobrenatural que traz provisão, que traz cura, que traz libertação e que traz preservação. Você crê nisso? Dá um amém forte aí. Então Deus fez morada em nosso meio, a presença dele se manifesta em nossas vidas. Deus sempre fala, irmãos, mesmo que nós venhamos achar que ele não está falando. Deus fala até quando você não percebe. Eu tenho 3 filhos. E muitas vezes eu falo com os meus filhos sem precisar expressar a minha voz, vamos dizer assim. Muitas vezes eu falo com os meus filhos sem que eles precisem necessariamente ouvir a minha voz. Aí você fala assim, nossa pastor, é telepatia que você criou com os seus filhos? Não, muito pelo contrário. A minha expressão, os meus gestos, principalmente quando estou bravo. Quem é pai e mãe aí já se ligou como é que é o negócio. Tem vezes que eu só olho para os meus filhos. Aquele olhar carinhoso, aquele olhar cheio de amor. Eu só olho para eles, eles já entenderam o recado. Eles já entenderam. Meu pai está mandando eu parar. Eu não precisei falar. Porque existe o quê? Fala comigo, relacionamento. Eu conheço os meus filhos e os meus filhos me conhecem. Então eu não preciso necessariamente falar para que eles me escutem. Meu pai assoviava. Sabe aquele assovio? Eu não consigo assobiar com os 2 dedos, mas meu pai assobiava assim, que de longe a gente sabia, eu e os meus irmãos, que era, o pai está chamando. Você tá atento ao pai? Você está atento como o pai te chama? Ou você colocou Deus numa caixinha para dizer assim, não, comigo só funciona assim. Ou Deus fala comigo assim, ou eu não vou escutar. Então não escute. O problema é seu. Se você colocar Deus numa caixinha, se você limitar a forma com que Deus fala, como Deus se manifesta na sua comunicação, muitas vezes você vai deixar de ouvir a Deus. E não é porque Ele não fala, é porque você não está ouvindo. Porque Deus sempre fala. Fala comigo, Deus sempre fala. Em João no capítulo 5, no versículo 24, diz assim, João 5, 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Olha o texto, quem ouve e crê. Quem ouve e crê. Quem ouve e crê na palavra. Naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Mas já passou da morte, fala comigo, para a vida. Irmãos, você crê na palavra? Amém? Você ouve a palavra? Já diminuíram os amém, está vendo? A gente tem que crer e ouvir. E quando eu falo ouvir a palavra, é óbvio que o que nós estamos fazendo aqui é ministrar a palavra. E gera fé no seu coração, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, mas se você basear a sua caminhada com Deus, se você basear a sua jornada com Deus, apenas na palavra que é ministrada domingo, uma vez por semana, você vai ficar com esse relacionamento instável. Hoje de manhã o pastor Janduí falou algo que eu gostei muito. Ele falou assim, irmãos, ele começou o culto e falou, quem estava aqui pela manhã? Ele falou assim, irmãos, dê uma palavra para um irmão que está do seu lado. Dê uma palavra, fala comigo, palavra. Irmãos, dê uma palavra para alguém que está do seu lado. E aí, né, se todo mundo fica assim, né, a gente não gosta de, muitas vezes, de ter que repetir o que o ministro fala, ou de ter que fazer o que o ministro fala. Mas a gente vai continuar fazendo e você vai ter que continuar ouvindo. Aí o pastor falou, deu uma palavra. E aí ele falou, pode ser que você não está conseguindo manifestar essa palavra, porque você não tem. Você não gerou. Você não teve comunhão com o Espírito Santo, você não teve devocional com o Senhor, você não buscou, você não leu, você não orou, você não adorou, você não orou entre as línguas. Irmão, deixa eu te falar, você só vai dar o que você tem. Você só vai entregar aquilo que você está cheio, sim ou não?
Então, se eu pedir agora para você entregar uma palavra para alguém, pelo menos um Jesus te ama, você tem que falar. Amém? Porque você não crê na palavra? Sim ou não? Você crê, e a Bíblia fala que você passou da morte para a vida. Então, no mínimo, então já fica pronto, eu estou te dando a dica. Quando o pastor fala assim, dê uma palavra, você fala assim, Jesus te ama. Pronto. Mas eu acho que tem mais. Você pode ir além, tem mais coisas para que Deus, através do relacionamento entre pai e filho, você possa manifestar dessa vida de Deus. Amém? Até porque, irmãos, quando a gente fala de ouvir a Deus, de ouvir a palavra, nós não podemos cair num engano e no erro, e infelizmente muitas igrejas caem neste erro, e glória a Deus que você faz parte de uma igreja que ministra a palavra verdadeira. Graças a Deus nós temos o Rema. Quem já fez o Rema aí? Dá uma glória a Deus. Lá no Rema você vai aprender muito bem como ouvir a Deus. Você vai aprender muito bem a discernir a voz do Espírito, a fluir nos dons do Espírito. Então, se você ainda não fez o Rema, não é nenhuma indicação, é uma obrigação você fazer. Brincadeira, ninguém é obrigado a nada, mas seria muito bom você fazer. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada. E eu vim de uma outra congregação, irmãos, que se dava muito valor, muitas vezes, se dava muito valor quem falava do que aquela pessoa falava. Vou melhorar. Você valorizava mais o vaso do que o óleo. Você valorizava mais o frasco do que o perfume. Estão entendendo? E por conta do profético e de ser profeta, e glória a Deus que quando a luz chegou aqui, pelo menos para mim, quando eu vim para o Verbo da Vida, e eu não estou aqui desmerecendo o ministério profético, até porque nós cremos nos ciclos dos ministeriais. Você pode dar uma glória a Deus? Nós cremos, eu creio no profético. Mas eu entendo que eu não posso ser guiado por um terceiro. Glória a Deus que nós temos pastores aqui nessa igreja, nós temos ministros, e muitas vezes Deus vai usar o seu pastor, vai usar uma pessoa para que você seja ministrado, para que você ouça da palavra de Deus, mas você não pode depender de ser guiado na sua vida por um terceiro, porque você tem o Espírito Santo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e você tem Ele por dentro, e é Ele que vai falar com você, e é através do discernimento do Espírito que você vai discernir as profecias da palavra, e também é através do discernimento do Espírito que você vai discernir as profecias que vierem dos profetas dessa geração, amém? Olha o que a Bíblia fala na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus pelos homens santos. Irmãos, nós temos aqui o nosso profeta, pastor Janduí, um homem santo, que da vida dele, quem aqui já foi abençoado com palavras? Glória a Deus, quantas coisas na minha vida foram concertos de rotas, que Deus, através do Espírito Santo, usou um homem santo. Não é disso que eu estou querendo dizer, para que você desconsidere, mas eu não sei quem já ouviu falar em igrejas que fazem cultos proféticos. Você pode ver, o culto que mais enche de qualquer igreja é culto profético. Vamos, pastor, vamos fazer um culto profético aí para estar enchendo na igreja. Porque enche, porque o pessoal quer ouvir. Como se a única forma de você ouvir a Deus é se você fosse num culto profético segunda-feira, às 8 da noite. A única forma de você ouvir ao Senhor é se alguém falar com você. E aí tem os caçadores de profeta, né? Tem os caça-fantasma e tem os caça-profeta. Que você fica indo atrás de profeta, atrás de profeta, atrás de profeta. E você quer ficar ouvindo, você quer ficar ouvindo. Você vai ouvir aquilo que o teu coração vai guiar você. Amém? Não servimos a um Deus mudo. Não servimos a um Deus que não fala. Mas essa palavra de Deus, às vezes ela vai ecoar de um formato diferente. Essa palavra, essa voz de Deus, ou essa forma de Deus se comunicar comigo e com você,
ela vai vir de uma forma diferente. O que eu posso garantir para vocês é que Deus sempre fala. E eu não sei se você já teve alguma situação na sua vida que você falou assim, mas meu Deus, eu estou falando, eu estou pedindo, eu estou orando e eu não estou escutando nada. Quem já passou por isso? Você fala assim, não é possível, tá? Me desconectaram, meu Wi-Fi celestial foi desconectado. Eu estou falando, orando, buscando e não estou ouvindo nada. Deus sempre fala. Quando isso vier no seu coração, você tem que se acalmar. Fala para a sua alma, quieta-te, ó minha alma. Porque Deus sempre fala. E às vezes Deus vai falar até no silêncio. Deus vai falar até mostrando para você que não é hora de você fazer nada. Muitas vezes o silêncio de Deus, e você está buscando aí uma posição, uma palavra, um direcionamento, e Deus, não é que Ele não está falando, Ele está falando. Fica parado. Espere. Aguarde. Espere o próximo passo. E você, não Deus, mas eu quero, eu vou dar, está demorando, eu vou avançar. Se você ouvir isso de Deus, avance, vai para cima. Agora se você não ouviu, espere. Coloca a sua alma sujeita à vontade do Espírito. Deus, Ele nos deixou uma forma matriz de comunicação. Levanta a sua Bíblia aí. A Bíblia tecnológica aqui, ó. Deus deixou uma forma matriz de comunicação. Fala comigo, a palavra. Irmãos, quando você está com dúvida de que Deus não está falando, vai ler a Bíblia. Simples assim. Leia a Bíblia. Mas não vai fazer igual os pais que fazem devocional com os filhos de ler a Bíblia e ler. Eu nem vou dedurar os filhos, né? Ainda bem que os meus não estão aqui. Você pede para ele lê, não é nem um versículo todo. Já li a Bíblia. Lê meio versículo. E Deus, pronto pai, já li a Bíblia. Não é isso. Leia a Bíblia. Seja um com a palavra. Esse poder da palavra, medita na palavra. Salmos capítulo 119, versículo 105, você não precisa abrir, eu vou citar aqui alguns textos. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus irmãos, é a palavra que vai te guiar, é a palavra que vai iluminar os seus passos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Meus irmãos, a palavra ela é viva, e Deus fala através da sua palavra, nós é que temos que nos relacionar por ela. É por ela que nós vamos ter total acesso e relacionamento a este Deus, o Deus da palavra, receber as revelações através do Espírito. É através desse relacionamento que você vai ser fortalecido, que você vai estar construindo a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Você vai ter uma vida de oração, você vai ter uma vida de oração em outras línguas, onde não é você orando, mas sim o próprio Espírito de Deus orando com o Espírito, o seu Espírito recriado. Você vai falar em mistérios com o Senhor e você vai ser abastecido, você vai ser fortalecido. E exatamente quando você precisar, a palavra vai estar no seu coração e na tua boca. A palavra vai estar dentro de você. Ao ponto do pastor Janduí chegar para você aqui e falar assim, irmão, você vai ministrar. Tem gente que se o pastor falar um negócio desse hoje, ele desmaia. Cai aqui, ó, duro. E você vai falar assim, pastor, deixa comigo, dá o microfone que eu estou cheio. Sim ou não? Aí, pastor, já viu aí quem falou amém? Já. Irmãos, teve um período na velha aliança, cerca de 400 anos, que Deus não se comunicou. E eu estou falando, Deus sempre fala. Fala comigo, Deus sempre fala. E esse período que Deus não se comunicou, que foram cerca de 400 anos, foram um período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas existiu ali um motivo pelo qual
Deus se ausentou. Existe um motivo ali pelo qual Deus não se comunicou. Foi pela arrogância, dureza de coração, a idolatria que existia no povo de Israel. E nesse período de 400 anos, muitas coisas esmoreceram, muitas coisas se pararam no meio do caminho, porque não existia realmente ali aquela busca, e automaticamente, se você não busca, você não encontra. E como eu disse, hoje nós temos a palavra, nós estamos em outra dispensação, nós estamos na graça, você pode dar uma glória a Deus por isso. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, então isso não vai acontecer de novo. Pelo menos não com a igreja aqui na terra. Porque nós carregamos o maior dentro de nós, Ele tabernaculou essa presença. Lembra da presença que eu falei lá do muro? Os judeus, é você. Você com o Espírito Santo. Você é esse tabernáculo móvel. Você pode dar uma glória a Deus? A Bíblia fala que nós fomos criados em Deus antes da fundação do mundo. Irmãos, nós fomos criados em Deus antes da fundação do mundo. Então, eu quero dizer para vocês que você tem muito mais de espiritual do que de natural. Eu e você temos muito mais de coisas espirituais do que coisas naturais. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que eu quero dizer com isso? Por que você está procurando o natural? Por que você está procurando a solução dessa situação, desse problema no natural? E eu não estou dizendo que você tem que se desconectar do mundo para que você se conecte com Deus. Não, não, não. O que eu quero dizer para vocês é que para o sobrenatural, para que aquilo que acontece no céu se manifeste na terra, precisa de uma ação sua. Para que aquilo que é perfeito no céu, a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Sim ou não? A Bíblia fala que no céu, essa vontade perfeita, que esse sobrenatural que existe no céu, assim como Jesus falou na oração, que Ele ensinou como uma oração perfeita, seja feita a vontade de Deus, aqui na terra, como ela é no céu. Então existe uma vontade perfeita no céu. Só que para que essas coisas perfeitas do céu se manifestem aqui na terra, precisa de uma ação sua. Automaticamente, o que eu quero dizer para vocês é que você, como um ser espiritual, tem que agir de forma natural e trazer o sobrenatural para a terra. O sobrenatural, ele acontece de ações naturais. Dá um exemplo, pastor. Sua boca, falar. Fala. Sabia que crente fala? Sabia, irmãos? Crente fala. E crente tem que viver falando aquilo que crê. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso que eu falei. Nós cremos, por isso que falamos. E quando você falar em alguma coisa sobrenatural, só para a mula lá na Bíblia que falou, aquilo foi sobrenatural. Agora, para nós seres humanos, falar é coisa sobrenatural? Não. Mas aquilo que você fala naturalmente pode gerar coisas sobrenaturais. Aquilo que você fala naturalmente gera coisas sobrenaturais. Como eu citei aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso que falamos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você vai começar a falar. Irmão, e não é falar qualquer coisa, não é falar mal dos outros, não é contar fofoca. Viu? Você não falou, o pastor falou para eu contar tudo que eu estou sabendo. Eu ouvi lá na igreja, eu vou começar a falar. Não, não, não. Se não tem a ver com a sua vida, não fala. Se você não faz parte da sua... uma coisa, deixa eu explicar para vocês uma coisa que eu aprendi sobre fofoca. Fala comigo, fofoca. É do Satanás, viu? Isso é do diabo. Se você não faz parte do problema e nem da solução, isso não tem a ver com a sua vida. Se você não faz parte do problema e você não tem a solução, aí não fala. Amém? Fala amém, irmão, pelo amor de Deus. Amém, glória a Deus. Temos que gerar com palavras e ações correspondentes às mudanças que queremos ver em nossas vidas. Sabe, irmãos, quando eu disse que
Hoje Deus tem uma palavra para você, é porque nós estamos falando da palavra, mas é porque eu, enquanto estava orando por essa ministração, eu vi nitidamente pessoas gerando soluções, gerando mudanças através daquilo que estavam falando. Então hoje, nós vamos entrar num momento de oração, onde você, guiado pelo Espírito da fé, você vai crer e vai falar. Você vai crer e vai falar e situações vão ser transformadas. Essa vontade do céu vai se manifestar aqui na terra. Você crê nisso? Irmãos, as situações que passamos nas nossas vidas não podem e não vão mudar a palavra. Aquilo que você passa, aquilo que você vive, não muda a palavra, a verdade da palavra. A palavra nos garante saúde divina. A palavra nos garante suprimento. A palavra nos garante um cuidado e preservação. Amém? Aí você pode falar, mas pastor, eu não estou com essa saúde divina, eu não estou preservado e eu não estou suprido. Essa não é a verdade da palavra. E por ela não ser a verdade da palavra, que hoje à noite você vai se posicionar e vai falar assim: Deus, o que eu estou vivendo é mentira, a verdade é a tua palavra. Então eu chamo à existência aquilo que a tua palavra diz. Não é você chegar e falar: Deus, eu estou doente, Deus, eu não tenho, Deus, eu não posso, Deus, eu estou assim. Isso não adianta. Você vai passar uma eternidade choramingando e não vai mudar a sua situação. Porque o poder da palavra age através do Espírito da fé. Eu crio, por isso que eu falo, e eu chamo a existência como se já fosse. E glorificando a Deus. Glorificando a Deus. E não é que você vai fingir que essa situação não existe, não é que você vai negar. Não, pelo contrário, você vai olhar e vai falar: isso é uma mentira. Essa doença, ela não é a verdade da palavra, então eu rejeito ela da minha vida. Essa falta, essa escassez não é a verdade da tua palavra, então eu repreendo ela em nome de Jesus. E eu chamo o suprimento, porque a Bíblia fala que em Cristo Jesus, fala comigo, todas as nossas necessidades são supridas. O que pode acontecer também é você entender que alguma coisa é necessidade e não é necessidade, é vaidade. E aí, a Bíblia não fala que Deus vai suprir a sua vaidade. Deus fala que Ele vai suprir a sua necessidade. Não, pastor, mas você viu que lançou o iPhone 17 Pro Max? Eu vou orar, Deus, vou chamar a existência. Meus irmãos, chama a existência. Se for da vontade de Deus, você vai ter aí a Apple na sua casa. Mas isso não é necessidade. Isso é vaidade. Deus pode te dar um Samsung que nem 4G tem. Se é só para falar no telefone, se é só para você ligar para alguém, fala assim: nossa, pastor, aí você pegou pesado, né? Irmãos, o que eu estou querendo dizer, Salomão, no fim da sua vida, ele falava: tudo é vaidade. A Bíblia fala que Salomão olhava para os seus empregados e ele dizia assim: eu tenho tudo o que ele quer, mas feliz é ele que dorme à noite e eu não durmo. Imagine você olhar para uma pessoa que tem muito menos que você, de situação financeira, de posição social, e você que fala assim: feliz é ele, meu empregado. Ele é feliz, eu não sou, porque tudo é vaidade. Estou querendo dizer que você não pode ter o melhor? Claro que pode, irmãos, porque a Bíblia te garante isso. Se credes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Agora, muitas vezes o que é melhor para mim não é melhor para você, e o que é melhor para você às vezes não é melhor para mim. Então, irmãos, sabe, a gente tem que parar de ficar olhando essa vida digital, sabe, a felicidade do Instagram. Uma coisa que eu falo para a Renata, eu falo assim, eu posso estar errado, mas para mim, 98% do que se posta na internet é mentira. Para mim, pastor, você tem um dado? Não tenho, está escrito lá em 2 Filipe capítulo 3, versículo 2. Tudo que está escrito, 98% é mentira. Mas sabe aquela sensação de eu preciso mostrar que sou, preciso mostrar que tenho, preciso mostrar que sou feliz? Não, irmãos, você não precisa mostrar nada para ninguém, você precisa manifestar o amor, a graça e o favor de Deus. E as pessoas verão em você o favor de Deus. Eu lembro até hoje uma moça que trabalhou na minha casa, e depois de uns 2 meses ela trabalhando, ela falou assim: seu Felipe, eu posso falar com você? Eu falei: pode.
Ela falou, eu queria te falar uma coisa. Eu achei que ela ia reclamar de algo. Ela falou, eu quero dizer que eu vejo em você e na sua família graça. E ela era crente desviada, tá, irmãos? Então, assim, ela não estava nem cheia do Espírito. Mas ela falou, eu consigo ver graça em vocês, favor de Deus. E eu não precisei ficar postando na internet. Eu não precisei ficar mostrando a minha vida, stories e isso, que não. E você também não precisa. Você tem que buscar viver uma vida íntima com o Senhor, de devoção a Ele. Irmãos, e o mais Ele lhe dará. O mais Ele lhe dará. Amém? Irmãos, não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Não é porque você não está vendo é que Deus não está fazendo. O tempo, ele não invalida a palavra. O tempo, essa espera não invalida a promessa. Eu sou plenamente convicto de que tudo aquilo que Deus me prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Fala assim comigo, eu sou e estou plenamente convicto que Deus é poderoso para cumprir tudo o que me prometeu. Aleluia. Irmão, você está convicto, é uma certeza. E o tempo, a espera, não vai invalidar e não pode descredibilizar essa sua convicção. O tempo, a espera. Sabe, irmãos, muitas vezes mais importante do que estamos passando, das situações que estamos enfrentando, mais importante do que estamos passando, é como reagimos ao que estamos passando. Mais importante do que você está aí, fala assim, mas eu estou no olho do furacão, pastor, olha, você não sabe, o negócio está quente. Mais importante do que essa situação, é como você vai passar por ela. E aqui eu vou compartilhar algo que eu passei sexta-feira. Uma situação profissional e o pastor Janduí falou, irmão, ele deu uma palavra para a minha vida, ele falou assim, mais importante do que isso que você está vivendo, é como você vai se postar, como que você vai enfrentar, pela fé, essa situação. Existem provas da fé. Como que você vai passar isso? E automaticamente aquilo foi uma palavra rema mesmo no meu coração, e eu me lembrei do povo no Egito, escravo, sofrendo, sendo humilhados, mortos, e Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo, e Deus ele aparece numa sarça ardente, aquela árvore pegando fogo, sem se consumir, sem ser consumida pelo fogo, e Deus ali chama Moisés para ser o libertador do povo, e Moisés ele vai encontrar o povo hebreu, e acontecem aqueles prodígios, sinais e maravilhas, as pragas, o cajado que se transforma, o mar que se abre, é muito milagre, sim ou não, irmãos? Depois do povo ver tudo aquilo, de presenciar o poder sobrenatural de Deus, eles caem no deserto. Então assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, ter experiência com o sobrenatural não te garante um final positivo. Ter experiência com o sobrenatural, ver o milagre, ou até mesmo receber o milagre, não te garante para a próxima estação. Não te garante para a próxima fase. E aí aquele povo que recebeu todo aquele sobrenatural, a Bíblia fala que aquela jornada que era para ser mais ou menos de 30 dias, dura 40 anos. Por conta de incredulidade, de murmuração, ao ponto de Deus dizer assim, depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus se indignou e falou assim, até quando eu vou ficar ouvindo dessa má congregação que murmura contra mim? Irmãos, pensa, Deus tinha acabado não, né? Mas é um povo que vivenciou o poder. Mas por conta da espera, do tempo, veio incredulidade e veio murmuração. Qual que é a lição, irmãos? É exatamente essa que eu estou dizendo.
Isso que você está passando, essa fase que você está vivendo, Deus não te criou para você viver no deserto, passar e morar nesse deserto. Deus te criou para você viver no jardim, na preservação, no suprimento dele. Mas pastor, eu estou no meio do deserto. Então, acelera o passo aí, vai na palavra que você sai dele rapidinho. Amém? A questão é como que você vai se postar durante esse período. Murmurando, reclamando, choramingando, ou com ousadia vivendo no Espírito. Vivendo a palavra, declarando a palavra, vivendo a palavra. Irmãos, diante do poder de Deus, tudo tem solução. Diante do poder de Deus, não há nada que não tenha solução. Até para a morte tem solução. Então, deixa eu dar uma boa notícia para você. Você quer uma boa notícia? Falei para vocês que tinha uma palavra de Deus para a sua vida hoje. A solução de todos os seus problemas, o finalizar dessa situação, está na palavra. Está nas promessas, como nós lemos aqui, foram promessas não dadas por homens, mas diretamente por Deus, através de homens santos. Queria te convidar a ficar de pé, o pessoal do louvor, se puder subir. Eu quero encerrar aqui lendo um texto, e diante desse texto nós orarmos algumas coisas. Sabe, irmãos, todo crente tem uma medida da fé de Deus, do tipo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? A Bíblia fala que nós fomos salvos mediante a fé. Isso não é mérito nosso, é dom dado por Deus a nós. Então, todo crente, a partir do momento que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem uma medida da fé do tipo de Deus. A mesma fé que Deus usou para criar os mundos, que Deus usou e disse, haja luz, e houve luz. Esse mesmo tipo da fé, eu e você temos. Mas cabe a mim e cabe a você desenvolver essa medida da fé. E como é que você desenvolve, como é que você exerce essa fé? Irmãos, tem duas formas de você desenvolver essa fé. A primeira nós falamos muito aqui hoje. Fala comigo, a palavra. Palavra, irmãos. Você tem que ser um com a palavra. Você tem que se envolver com essa palavra, você tem que meditar nessa palavra. Você tem que se relacionar com essa palavra todos os dias. Isso vai desenvolver a sua medida da fé. E a outra forma é a prática. Como é que você pratica fé? Fala comigo. Falando. Falando, irmãos. Falando. Gerando. Crendo. Confessando. Mas pastor, você não sabe, eu estou há um mês falando e nada acontece. Eu estou há um ano falando e nada acontece. Irmãos, você crê? Você está plenamente convicto? Você está plenamente convicto? Então continue falando. Continue confessando, continue crendo. Porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Filipenses capítulo 4, no versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Sabe, irmãos, não andar ansioso é você confiar em Deus e dizer assim: Senhor, mais importante do que isso que eu estou vendo e vivendo é o que eu creio. E eu creio na Tua palavra. Como nós dissemos aqui, Deus tem provisão. Amém? Deus tem cura. Amém? Deus tem preservação. Deus tem libertação. E eu não sei qual é a área da sua vida, qual é a sua necessidade, qual é a situação que você está passando. Você precisa de uma libertação para algum membro da sua casa. Se você precisa de libertação, cura para a sua vida ou para algum conhecido. Se é uma necessidade de uma guerra que você tem enfrentado financeira, onde você não está vivendo a plenitude da palavra, onde diz que em Cristo Jesus tudo lhe é suprido. Se está havendo falta, irmão, se está havendo escassez, chame a existência esse suprimento em Cristo Jesus. Peça para que a palavra venha sondar realmente o seu coração e lhe mostrar os caminhos. Existe preservação, existe cura através dessa palavra. Então, como diz aqui no texto, nós não devemos ficar preocupados acerca do futuro. E tudo tem solução pelo poder da palavra. Então nessa noite eu quero te convidar a você gerar
Você crê e está convicto, então irmão, você vai falar, porque você tem uma medida da fé, do tipo de Deus, e essa fé pode remover qualquer montanha que está na sua vida. Esse tipo da fé que você tem, do mesmo tipo de Deus, você pode remover essas situações, e você pode falar para essas situações: sai agora, pare agora, em nome de Jesus. Só que irmãos, você tem que falar. E eu gosto muito quando o texto diz aqui, finalizando com ações de graças, com gratidão, agradecendo a Deus, porque nós somos o povo da fé. Você não precisa crer para ver, você não precisa ver para crer, você precisa crer sim para ver, você não precisa ver para crer. Então, depois de nós termos esse momento, você vai agradecer e dar graças ao Senhor, você vai louvar ao Senhor, você vai engrandecer o nome dEle, você vai ser obrigado. Graças eu te dou, glorificado seja o teu nome, Senhor, graças eu te dou. Porque irmãos, a gratidão, ela abre as janelas do céu sobre as nossas vidas. A gratidão, ela multiplica aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos. Ser grato ao Senhor. Então eu queria pedir para o louvor cantar uma canção. Enquanto isso, você vai começar aí a ver qual que são as situações, quais são essas montanhas que você vai hoje pela fé dizer a elas. Dizer o que? A palavra, irmãos. Dizer a palavra, em nome de Jesus. Se o sol se pôr em